Olá, estamos aqui novamente no Psiquiatria BH e Conexões, que é um trabalho que nós fazemos de educação e saúde mental para a população, né? Alguma coisa que nós procuramos aqui tentar, né, entregar para vocês, no sentido da gente poder aprimorar e aprofundar nesse tema que é tão importante para nós, que é a saúde mental. E hoje a gente tem um tema super importante, agora que a gente vai começar, né, volta às aulas aí, a gente vai trabalhar um assunto muito polêmico, mas muito necessário, né, nas discussões atuais, que é exatamente o bullying, né? E é importante a gente começar falando um pouquinho o que seria esse bullying, e hoje a gente tem um fenômeno, na partir das redes sociais, que é o cyberbullying, exatamente essa exposição, né, que é feita da vítima do agressor em relação à sua vítima, que é a exposição nas redes sociais, não é isso? Uhum. Bom, primeiro então vamos pensar um pouquinho o que seria esse bullying. Eu estou aqui com dois colegas aqui, duas pessoas importantes aqui para a gente conversar sobre o assunto. Então, trouxe dois convidados hoje aqui, né? Uma, a Lúcia Helena, que vai nos falar um pouquinho sobre a experiência dela e o seu estudo sobre o tema, né? E o outro, Marcelo, né? Meu colega da Psiquiatria BH, que trabalhamos juntos aí vários desafios, né, Marcelo? Então a gente vai trabalhar esse tema, tá certo? Então primeiro vamos pensar um pouquinho o que seria esse conceito de bullying, né? O bullying seria um comportamento agressivo, né, repetitivo e intencional, né, caracterizado aí por quando há um desequilíbrio entre uma vítima e um agressor. Então esse comportamento agressivo, né, em relação a uma outra pessoa, especialmente numa situação de vulnerabilidade, vai caracterizar esse bullying, que pode ocorrer em várias circunstâncias, né, desde a escola, onde a gente está mais talvez acostumado a identificar, né, na população mais jovem, mas também no espaço de trabalho, né, em outras situações que isso pode acontecer também, não é isso? Então eu queria começar com a Lúcia, né, Lúcia? Fala um pouquinho sobre você e assim como que a gente poderia iniciar talvez esse assunto, né? Qual a importância desse assunto para a comunidade em geral? Olha, eu vivi o bullying, eu tenho uma experiência grande com escola, minha formação é pedagógica, eu me especializei em psicopedagogia, e tenho uma filha que foi vítima de bullying, de racismo e cyberbullying, desde os 9 anos. E foi uma experiência muito danosa para a nossa família, porque o bullying é sabido por todos, né, que ele causa danos irreparáveis na saúde mental. Então, a gente percebe hoje que as escolas ainda têm uma dificuldade em identificar o bullying, em intervir no momento certo para que não ocorra o que aconteceu com a minha família, porque essa é a grande questão. Né? O bullying, ele age como um conta-gotas, ele não começa com uma violência absurda, inteira. As pessoas costumam dizer um bullying pesado, um bullying forte. Isso não existe amostra grátis de bullying, não existe bullyinho, nada disso. Ele começa como um conta-gotas, e aí quando o copo entorna, vem aí o transtorno mental, que foi quando eu encontrei vocês, né? A Psiquiatria BH foi a família toda, né? Foi o tratamento em bloco. Eu, meu marido, minha filha, todo mundo. Adoece a família toda. É isso que as pessoas precisam entender. Porque não é só a vítima que precisa de acolhimento e ser tratada, e esse acolhimento também tem que ser feito pela escola. E, infelizmente, as escolas não acolhem. Okay. Né? Esse é um ponto, né? Esse é um ponto muito sério, né? Então, na época, quando aconteceu o problema de maneira mais aguda, você não teve um espaço na escola que pudesse ter um acolhimento adequado, uma escuta. E é interessante que no Brasil já existe uma legislação sobre isso, né? Sim, a legislação foi sancionada no ano passado, né, pelo presidente Lula, e transformou o bullying, o cyberbullying, em crime, né? Por quê? Porque virou caso de saúde pública. E nós tivemos aí um número absurdo de atentados nas escolas, né? E todos perdem quando o bullying acontece. Não é só a vítima ou a família da vítima. A sociedade como um todo, ela perde com o bullying. Né? E também nós temos aí que observar o agressor. Nosso foco fica sempre na vítima, porque é ela que carrega todo o peso sozinha e, em alguns momentos, até a culpa pelo que o bullying aconteceu. A gente vê isso na literatura mais antiga, né? Que categorizava a vítima em vítima agressora e vítima provocadora. E isso, inclusive, foi usado pelo judiciário por muito tempo. Hoje, isso aí já caiu por terra,
né? Não existe mais esse conceito, não é mais aceito, né? Pela ciência atual. E o agressor também, ele precisa esse olhar para o agressor, porque esse adolescente ou essa criança vai ser aquele marido agressor, aquele que vai fazer mobbing no trabalho, que é o chamado, né, que a gente fala o bullying no ambiente de trabalho, que o termo é o mobbing, né? Ele vai assediar o colega, ele vai violentar a namorada e esses adultos que a gente vê aí também necessitando de tratamento. Isso, exato. Bom, vamos pensar um pouquinho então em relação à questão específica do bullying, né? Sim. Em outros cenários aí. Eu fico pensando que hoje está se discutindo muito claramente, né, esses aspectos de agressão de maneira geral. Sim. Sobre as pessoas, né? Já é nossa cultura no momento não permite, não tolera mais esse tipo de situação. Uhum. Então eu acho que a legislação parece que, como você falou, tem avançado nesse sentido, né? Uhum. Então você tem uma lei de 2015, a 3185, que institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática do Bullying, né, em escolas, empresas, etc. Isso. E avançamos, então, esse ano para uma lei realmente que criminaliza essa situação. Não é isso que você colocou aí? É. Eu fico pensando, assim, do ponto de vista da relação das pessoas, né? Inicialmente, esse tema é trazido com mais frequência nos ambientes escolares, com jovens, crianças, adolescentes. Que é uma fase da vida, né, que a gente está num processo de desenvolvimento inicial, de convivência, né, de experiência fora de casa, né, fora do ambiente familiar, não é isso? Uhum. E é interessante como que nesses ambientes coletivos, né, os jovens costumam, ou alguns jovens, não todos, sair um pouco dessa postura empática, no sentido de pensar, né, a relação com o outro, vamos dizer assim, né? Quer dizer, você pensar o que a minha atuação, minha atitude pode gerar na outra pessoa em termos de sofrimento, de dificuldades, né? Como que o jovem, em algum momento, numa composição coletiva, ele consegue esquecer essa visão, né? Ou seja, que ele está voltado muito para si, né? Para suas necessidades, seus desejos. Como é que você avalia um pouquinho essa situação, vamos dizer assim, da especificidade do jovem, da criança, do adolescente em relação a essa ausência eventual, né, de empatia em relação a essa pessoa, vamos dizer, essa vítima dessa situação, e se há uma possibilidade desse jovem, né, vamos dizer assim, que abusa, desse grupo de pessoas, às vezes, que às vezes não é uma pessoa só, você tem um grupo de jovens ali, crianças e adolescentes que fazem esse tipo de iniciativa, né, da possibilidade dessas pessoas serem, digamos, delas refletirem sobre isso e mudarem a sua postura. Bom, eu queria pensar um pouquinho essa questão, então, do contexto do jovem, né? E como que a gente poderia pensar numa mudança de postura, né, em relação a essa questão. Veja bem, nós temos hoje uma escola muito tecnicista, né? É uma escola, um modelo educacional que nós temos hoje, não falo só no Brasil, no mundo todo, porque esse é um evento que acomete a maioria da população mundial, né? É uma preocupação, inclusive, da OMS, o número de jovens que estão perdendo a vida para o bullying, né? Que em casos mais graves, o bullying leva, sim, a essa situação, que inclusive é suicídio, né, Lúcia? Exato. Mas aí nós temos uma questão, uma escola que é mais tecnicista, ela não se preocupa tanto com as relações sociais, né? Então, essa criança, ela chega na escola com o seu aparato social de preconceito, de intolerância, não suporta o que é diferente, né? Então, o que a gente percebe é que se a escola, naquele espaço, tivesse um momento para trabalhar não só o conteúdo, o que eu escutei muito quando eu estava dentro da escola, como profissional, a escola ensina e a família educa. Esse é um grande equívoco, porque a escola também ensina a conviver, né? Porque vou te dar um exemplo muito clássico. A gente tem o racismo dentro da escola. Nós temos a homofobia dentro da escola, que hoje sabe-se que impulsiona o bullying, né? Se eu venho de uma família homofóbica, se eu venho de uma família racista, eu vou refletir isso dentro da minha escola. Sim. A escola, por sua vez, ela tem que ter parâmetros de convivência,
Por exemplo, aqui na nossa instituição, nós não toleramos este tipo de comportamento. Você não pode ser racista aqui dentro, você não pode ser homofóbico, você não pode agredir ser gordofóbico, pessoas, né? Você não vai agredir as pessoas. Existe uma intolerância muito grande, porque a escola é o reflexo da sociedade. E a nossa sociedade hoje, ela está muito intolerante, né? Sempre foi, e hoje com as redes sociais, o advento das redes sociais ficou ainda mais. Ok. Então a nossa escola precisa repensar isso e trabalhar o quê? A ética na escola, né? Porque dentro daquele espaço precisa dizer o que pode e o que não pode. Se hoje nós temos adventos diferentes, a ética ela tem que ser trabalhada todos os dias ali naquele espaço, porque muda-se o tempo todo a sociedade. Outros elementos vão sendo agregados ali. Nós tivemos aí esse volume enorme de crianças com, por exemplo, telefone na escola. Agora, com a volta às aulas, esse telefone já não pode mais, a criança não vai ter mais esse acesso. Mas acaba que em casa vai ter, e ele vai ter. Então, hoje nós temos essa discussão. E como que a escola vai lidar com isso, né? Okay. Então, a escola tem que pensar, além dos conteúdos, essas relações de mais tolerância, de mais empatia, de compaixão, que são sentimentos que são pregados aí por cristãos, por budistas, por qualquer vamos dizer assim, espiritualmente necessários para a nossa convivência. E isso parece que saiu do currículo, assim, não temos, né, vamos dizer Perfeito. assim. Tá ótimo. Então, não é só o conteúdo em si, mas essas relações, elas precisam desse cuidado, né? Perfeito, isso mesmo. Deixa eu pensar aqui para a gente passar a bola e conversar um pouco com o Marcelo em relação aos cuidados, né, prestados. Você mencionou bem que a questão do adoecimento psíquico pode ser real numa situação em que, né, uma pessoa passa a sofrer de bullying. Sim. E se esse bullying começa a ter uma intensidade crescente, né, uma continuidade, se não for interrompido esse processo, né, isso pode ter uma repercussão importante na saúde mental das pessoas, não é isso? Como teve com a minha filha, Exatamente. Né? Então a gente pode desenvolver sintomas de ansiedade, fobia, depressões transtorno de estresse pós-traumático, eventualmente num segundo momento, e eventualmente, como você falou bem, até o suicídio. Né, suicídio. Como existem casos emblemáticos aí no mundo, né, que geraram, inclusive, essa comoção para a mudança de legislação, né, de vigilância, etc. Não é isso? Você falou que a gente teve que fazer uma intervenção lá com a sua família por conta de várias situações, né? De certa maneira, o problema dela tinha uma relação com isso anterior, né? Mas ela acabou adoecendo e né, isso gerou para ela uma situação de difícil convivência e dificuldade de inserção social. Então, eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho para nós como é que ele percebe nessa inserção do tratamento em família, né? E quais são as estratégias que a gente pode utilizar para essa reinserção, para essa reorganização da estrutura familiar, né? Que é tão cara aí nessas situações, não é isso? Antes eu queria falar um pouco, que a Lúcia falou da formação dela, né? Mas ela não falou que ela produziu um livro, né? Ela fez um estudo, eu acho que se tornando aí autoridade no que trata o bullying. Sim. E não só a nossa abordagem, não só teve a importância, mas pelos lugares por onde a Lúcia circulou, que permitiu que ela estivesse aberta, né, à proposta de trabalho que foi implementada, a gestão do cuidado, né? E nós, enquanto equipe, dentro da casa dela, que também não é uma coisa fácil. Antes eu queria que a Lúcia falasse um pouco para a gente do livro, para a gente entrar um pouco no tema, e apresentasse um pouco, mesmo que seja algo rápido, seria possível? Sim. Nessa minha andança, vamos dizer assim, eu gosto muito de estudar, eu não entendi algumas questões que estavam acontecendo e alguns porquês. Eu precisava responder isso. E me surgiu a ideia de escrever o livro, de contar essa história, porque não é uma história exclusiva da minha família. A gente vê isso em grande escala, né? E carecia, eu não encontrava livros nas livrarias que eu pudesse entender melhor. A gente sabe o conceito do bullying, né? Você abre a internet, tem ali o conceito, mas e aí? E o que mais? Como ele funciona? Como ele afeta? Essas questões mesmo, como identificar que momento é bullying, quando não é bullying? Eu vejo até hoje essa dúvida, né? E então eu escrevi o livro contando essa história, né?
E eu participei aí, conheci pessoas, pesquisadores brasileiros e fora do país, fiz curso com uma das maiores vozes do bullying da América Latina, que é a doutora Silvana Diantiero, do Uruguai. Fiz um curso com ela para cada dia me inteirar mais desse tema, porque ele é complexo, mas não é impossível de se entender. Então, o livro foi fruto dessa andança, dessa busca, desse conhecimento. E para alertar não só os pais, mas os professores e os adolescentes. Tem colegas da minha filha que leram o livro e diziam, nossa, isso está acontecendo comigo. Então, às vezes, a família também nega, né, esse fato que está acontecendo, a escola, né, a tendência é negar. O primeiro momento de vivência nossa com bullying foi a negação, né, negação de todos, inclusive das direções de escola. Não, na nossa escola não tem bullying. É interessante isso, né, Marcelo? Por que o pessoal não admite que houve um problema, em vez de enfrentar o problema, né, junto com os alunos, né, fazer um trabalho educacional? E eu acho que aí nesse ponto, como eu sou educador médico, eu tenho um pouco essa visão de que às vezes se você trocar o lugar da pessoa com outro, ou seja, um role play, por exemplo, de que, né, no caso do abusador como vítima, isso muitas vezes faz com que ele consiga ter um olhar diferente sobre o problema. Exato. Não é? Sim, sim. Então, muda o cenário, né? Muda o cenário, exatamente. E aí as consequências, né? Aqui no livro eu conto, né? Como o livro, exatamente essa situação, e diferencio o racismo do bullying, porque o racismo, ele acontece separado do bullying, mas ele é um impulsionador, né? Normalmente ele vem acompanhado do bullying, vamos dizer assim. Apesar, o bullying ele é como se fosse um guarda-chuva que traz diversas situações ali, que é a exclusão, a agressão verbal, a agressão física, a exclusão. E ali, no caso da minha filha e na maioria das vítimas, ela foi desenvolvendo transtornos. Exato. Né? Então, alimentar, depressão, ela teve um quadro depressivo muito grave, ela não queria mais voltar para a escola, que é a primeira reação também. Uma dos clássicos sintomas é a falta de interesse pela aprendizagem, então as notas começam a cair, o aluno já não consegue mais ter aquele empenho que ele tinha, né? E a recusa da vivência social. Então, nós tivemos que fazer um trabalho de formiguinha, né? Não só com o atendimento médico, mas também do atendimento terapêutico, né? De inserção social, de enfermagem, de cuidado. É isso que eu queria que o Marcelo talvez detalhasse um pouco para nós, né? Porque nós fizemos um atendimento de intervenção domiciliar, né, Lúcia? Sim, que é uma coisa que não é comum, não. E que a gente não observa, em geral, né, equipes que ofereçam um pouco essa abordagem. E aí eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho, né, dessa experiência dele com... Depois a Lúcia fala vai trazer para a gente como é que foi a nossa chegada em si, né? Eu tive a oportunidade de conhecer a Lúcia através dessa condição de muita fragilidade da família, né? Eles acabaram de viver um evento de gravidade com risco de vida. Eles foram cuidados e acompanhados. A Lúcia que fazia a gestão de todo o processo dentro da família. Inclusive, depois eu queria que ela respondesse como foi para ela fazer a gestão do livro, conseguir produzir o livro e ainda direcionar cuidado para a família, porque ela foi completamente capturada ali nesse processo do cuidado. Era ela que tinha que ir ao hospital, ela que tinha que arrumar, pessoal da enfermagem, ela que tinha que fazer a administração com os médicos, porque isso teve como resultado também uma internação hospitalar, não é? Da filha. E essa internação, ela foi um processo muito delicado para a família, dentro do que eu conheço a história, e o histórico, e a Lúcia pode me corrigir caso seja fora do contexto. Depois, nesse processo, a Lúcia a família, né, vem a ser interrompida por um outro processo que é do esposo, não é? Do pai da filha, aonde ali um mal-estar muito grande na família foi instalado, né? E a Lúcia buscou instituições para tentar ajudar nesse processo, mas
depois de um determinado ponto, ficou muito limitado a assistência e precisava ir um pouco além. Foi quando a Lúcia nos convidou para fazer uma avaliação na casa dela, conhecer o que estava acontecendo, e a gente teve o primeiro contato, né? Chegando lá, fazendo uma avaliação, depois de atender a família, eu vi a necessidade, falei com ela do nosso trabalho, e vi a necessidade de convidar a doutora Alexandre para participar desse processo, e olha, ali vai ser uma situação mais delicada, precisa da sua presença para fazer uma avaliação psiquiátrica, para que a gente possa ali implementar um cuidado sistematizado, e a gente vai tentar construir ali uma melhor saída. Havia conversado com a Lúcia que não seria um processo rápido, não é? E todo esse movimento para ele acontecer não foi fácil, porque precisou da entrada do doutor Alexandre, a gente precisou convocar órgãos externos, o doutor Alexandre precisou fazer relatórios, não é? Para ajudar aí a conter o tamanho. Fica difícil até falar da dimensão do dano causado para a família. Foi emocional, não é? Os afetos muito misturados, foi financeiro, e importantes. Precisou aí de um trabalho ali muito perto. O doutor Alexandre precisou estar ali, houve dias que eu precisei estar ali muito mais vezes, em um dia só, não é? E o que acontece com isso? A gente foi em busca desse resultado, um trabalho bem minucioso. Eu queria saber do doutor Alexandre, na verdade, como é que foi para você quando você se deparou com o cenário, quando a gente chegou lá, para a gente dar continuidade. Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, né? A gente pode talvez dividir em dois momentos, né, Lúcia? Um momento que a gente precisou fazer uma intervenção, né, com o seu marido, que ele tem uma desestabilização clínica, né, naquele momento, então precisava de um cuidado mais intensivo. Então nós organizamos, né, uma organização farmacológica ali, domiciliar, com visitas, e também da enfermagem, que o Marcelo coordenou, colocando alguém que pudesse ficar 24 horas, né? Uma situação mais de proteção, cuidado ali, assistência. Então, é um trabalho de home care, que a gente costuma, né, dizer, né, vamos dizer assim, do ponto de vista da estruturação do cuidado, não é isso? E depois, com a sua filha, que já estava numa situação mais delicada, porque ela tinha uma fragilidade física, né? De um incidente, então ela tinha uma limitação física para caminhar, se deslocar, não é isso? E como ela tinha um processo de impulsividade importante também, né? A gente ficava com receio de que ela pudesse fazer alguma coisa contra si, não é isso? Naquele momento. Então, foi necessário, num segundo momento, também uma organização do cuidado para ela, que tinha uma dificuldade de deslocamento, né? De sair de casa, de ter autonomia, não é isso? Então, talvez a gente pudesse dividir isso nos dois momentos. E centrar um pouquinho no caso, então, agora, dos cuidados com a sua filha, que, né? Passaram a ter mais necessidade de cuidados em virtude das limitações físicas que ela estava tendo e da instabilidade emocional que ela começou a se expressar, e que foi necessário também uma equipe, né, Marcelo, de enfermagem, pudesse... O processo terapêutico ali, ele aconteceu da seguinte forma. Quando eu conheci a casa, né, foi de fato para ofertar um cuidado que era para o esposo, e nós chegamos lá e conhecemos ali todo o espaço. A filha, ela estava num quarto, era um quarto que foi montado ali para o tratamento clínico, né? Então, ela tinha acabado de sair de uma cirurgia, ela tinha uma equipe de enfermagem, né? A Lúcia até encontrava alguma dificuldade com a equipe, porque o pessoal faltava, às vezes, o comprometimento ali com a gestão desse processo. A gente sabe que gestar a enfermagem é muito difícil, porque eles têm mais de um emprego e, às vezes, os horários ficam complicados. E, às vezes, podia acontecer de alguém não chegar ali, a Lúcia tinha que, além de estar passando por todo esse processo, ela tinha que estar lá e fazer um serviço que ela, de certa forma, desconhecia, e foi aprendendo na caminhada também o cuidar. Virei enfermeira também. Não é isso? E uma das propostas para ela era fazer a sistematização desse cuidado, para que ela não passasse mais por isso, para que ela saísse um pouco do cenário, né? Que o papel dela ali era interessante resgatar a condição de mãe, porque houve ali uma mudança. Ela deixou de ser mãe para ser cuidadora, né? E houve um desequilíbrio ali que foi muito importante. Por outro lado, também houve uma mistura, né, da mãe, da cuidadora, da enfermeira, também com a própria filha, né, de não conhecer ali o eu, não eu, ficou ali prejudicado,
não é? E o que também dificultava muito o avanço de qualquer processo. Então, corrigia ali, às vezes, uma crise em curto tempo, outra se desdobrava, né? Então, quando o doutor Alexandre chegou e fez o ajuste medicamentoso, e eu propus para a Lúcia, vamos fazer o seguinte, a gente organiza a equipe de enfermagem, você sai desse cuidado, né? Vai ter meu contato ali 24 horas, o doutor Alexandre não é diferente, sempre que ela precisou a qualquer momento, às vezes eu estava numa assistência, como lá era um caso de urgência, então já me deslocava para lá, né? E nesse movimento a gente foi construindo ali um novo cenário. Para a Lúcia, ela pode dizer isso para a gente, a minha interpretação à época é que para ela seria aquilo ali, uma casa com um quarto de hospital, não é? E que isso ia ficar de eterno ali. Essa foi a impressão que eu tive. E à medida em que nós fomos construindo o cuidado, a Lúcia foi dando para a gente essa possibilidade de conduzir de forma que ela seguia as orientações, ela e o esposo. Isso ajuda muito, porque é comum a família não conseguir sustentar ali determinadas posições, porque já que mexe muito com o afeto, nem todo mundo vai dar conta de sustentar ali, né? Às vezes, determinadas posturas. Consequentemente, a Lúcia foi observando o cenário da casa dela mudando. Depois nós fizemos uma reunião para falar um pouco, fizemos uma dinâmica onde o Andrei, que era o técnico de enfermagem de plantão no dia, participasse para falar um pouco como ele está 12 horas com o paciente, ele que poderia dar para a gente um retorno ali mais claro. Então, ele mesmo falou, olha, quando nós chegamos aqui, a casa estava toda desorganizada, né? E uma casa escolhida ali a dedo, cada desenho, a Lúcia e o esposo dela são muito criteriosos, mas percebi ali uma desordem, não é? E quando nós fizemos essa dinâmica, eu acho que a Lúcia foi se identificando porque nem a família percebia isso, né? Uhum. E nessa época as coisas já estavam organizadas, os objetos, que reflete muito a estrutura psíquica do sujeito ali em dado momento. E aquele quarto de hospital e aquela ideia de que aquele quarto ficaria ali para sempre já estava em desconstrução, né? A filha, que vinha de um acometimento clínico importante, e ficava só deitada, já estava circulando com andador, e depois disso a gente mudou para uma bengala, né? Depois, ou melhor, uma cadeira de roda, foi transicionando, até que a ideia era o que a gente conseguiu hoje, que é a gestão do autocuidado, né? Onde ela consegue se organizar. Pois é, Márcia, vamos pensar então isso aí, Lúcia, vamos pensar ajudar um pouquinho nesse trabalho. Então você tem uma situação então, que que vocês nos solicitaram a contribuir, então nós entramos na casa, e isso realmente, às vezes é delicado fazer esse trabalho, né? Você entrar na casa do outro não é simples, né? Então, pode ser desconfortável em alguns momentos, né? Você tem uma pessoa de fora, né? Eu fico pensando nas pessoas que estão nos escutando aqui, como é que é ter um profissional de saúde mental dentro de casa, né? Profissional de enfermagem, uma visita do psiquiatra, o enfermeiro que vai lá, terapeuta, fazer uma intervenção de assistência, né? O que você achou disso? Você achou uma coisa muito diferente ou estranha? Como é que sensação que você teve de uma equipe de saúde entrando na sua casa e estando lá durante um período razoável, meses, né? Cuidando de situações ali críticas. Eu queria uma visão sua sobre isso. Olha, eu vou ser muito sincera. Sem rasgação de seda, eu quero que você fale da forma como você sentiu. Eu me senti protegida. A sensação foi essa, de proteção, porque eu não tinha uma rede de apoio, né? Então, quando as consequências do bullying, quando começou, porque é tudo a longo prazo, né? Os danos, eles foram se instalando, corroendo a família ao longo dos anos. Nada aconteceu assim de uma vez, né? Então, assim, foram... Quer dizer, o racismo e o bullying começou quando ela tinha 9 anos, quer dizer... quando nós chegamos lá, ela estava com quantos anos? 18 anos, né? Então já tinha um processo de adoecimento da família. E assim, nesse processo, é claro que nós buscamos diversos profissionais, diversas formas, tudo que era ofertado para esse cuidado e cuidado com a família, nós buscamos, mas não
não caminhava. Não dava conta do mal-estar, né? E o mal-estar, e eu já não sabia mais o que lá. fazer. A sensação era de impotência até aquele momento. Eu me sentia impotente e não sabia mais o que fazer, porque tinha o plano medicamentoso, tinha o plano terapêutico, mas não, era como se não funcionasse. Até que eu entrei em contato com o Marcelo, e aí ele trouxe toda essa proposta do acompanhamento familiar em casa, com tudo que eu já fazia antes, só que era uma coisa mais personalizada, individualizada, né? E eu senti aí que a coisa podia mudar. Então, eu me senti com a equipe toda amparada. Porque, veja bem, se eu estou em casa sozinha, eu levo a minha filha ao médico, ou eu mesma vou ao médico, e ele me passa uma receita, eu vou tomar, mas surge um dado novo ali, eu faço o que com aquilo? Pois é, você tem uma agitação psicomotora em casa, tem uma agitação, tem um quadro de ansiedade, porque ela desenvolveu, por exemplo, compulsão alimentar, ganhou um peso enorme, engordou mais de 20 quilos. Se ela tá com aquela compulsão ali em casa, naquele momento, eu faço o quê? Eu não sei o que fazer, eu sou mãe. E é isso que o Marcelo falou. A gente perde o lugar, né? A gente fica assim, eu sou enfermeira, eu sou não sei o quê, eu sou policial da geladeira, o que eu sou dentro de casa? E quando veio todo mundo para minha casa, eu falei, ufa, a única coisa que eu pensei assim, no primeiro momento, eu vou dormir em paz. Por incrível que pareça. Consegui tirar a noite de sono, era eu muito consegui difícil, dormir em paz, sabendo que as minhas, vamos dizer assim, os meus tesouros, né, que a minha família estava bem cuidada. Então, para mim, foi muito tranquilo. E eu tenho uma relação, vamos dizer assim, com cuidado, com saúde mental, eu acho que é muito importante. Então, eu gostei de fazer terapia a vida inteira, eu sempre me cuidei, não sei se isso é uma coisa minha, e eu não vejo isso como preconceito, igual, assim, por exemplo, meu marido, ele via, não, tomar remédio, nossa, isso não precisa. Gente, cuidar da saúde mental é como cuidar do coração, cuidar da pressão arterial, cuidar do diabetes, tem que ser tratado com muita naturalidade, né? Tem um ponto, Lúcia, desculpa te interromper, só para fazer um adendo. A Lúcia falou a respeito da abertura dela para nos receber. Isso não é comum, tá? Eu acho que a gente até conversou sobre isso. Por quê? É justamente isso que o doutor Alexandre nos falou. A família tem ali sua proteção familiar, né? E não é qualquer pessoa que se aproxima. Principalmente um diploma, uma formação não nos dá autoridade para chegar e entrar na casa de alguém, né? Então, o cuidado precisa estar acima até da necessidade da família. Porque abrir as portas é uma invasão total. Uma das questões, quando a gente, talvez a Lúcia não se lembre disso, um dos primeiros pontos é não se ajusta uma equipe de enfermagem em 24 horas. Na saúde mental, ainda é algo mais delicado, porque tem que entender o perfil da família, tem que entender qual profissional, construir ali uma entrada do profissional, da equipe, né, de enfermagem. Quem é mais interessante para estar naquele local no momento. Né, porque quando você tem demanda, né, por exemplo, né, da sua filha, em alguns momentos ela perde um pouco o controle, queria coisas que ela não podia, ela não tinha um limite em relação às demandas, né? Perfeito. Então, se você não tem uma pessoa que faça essa barra e fala assim, não, agora não pode. Agora você tem que se organizar de outra forma, né? Como pais, a gente fica um pouco à mercê dessa situação, mas quando tem um terceiro ali, ele pode ocupar esse lugar de barramento, ou seja, de estabelecer uma limitação. Acho que foi o que o Marcelo tentou uma transferência. E também, né? E saber lidar ali com essa transferência, né? Então tem que ser... ter muita cautela com isso. Como o doutor Alexandre falou, olha, o paciente está em crise, às vezes não tem jeito, a palavra não vai acessar o sujeito e precisa sim fazer uma medicação para mediar ali aquela relação e causar um intervalo, e nesse intervalo o paciente também dá uma equilibrada, retornar ali a um status quo que permita restabelecer a relação. Mas pode acontecer, às vezes, por algum motivo, não criar uma conexão, um vínculo com aquele profissional, aí você tem que trocar. Aí, às vezes, acontece isso no meio do plantão.
não é? E aí você tem que fazer um trabalho muito minucioso, que é com a família, porque nem todo mundo está aberto, eles querem a questão resolvida. E muitas das vezes para a família, tirou o paciente da crise, para eles já está resolvido. Quando eles começam a perceber que não, o que eles percebem? Olha, tem um determinado momento que tem um apaziguamento dentro de casa, tem um determinado momento que está em crise. Mas isso também, perceber isso também leva um tempo, porque a família está acostumada, às vezes, a viver em crise, a viver no desequilíbrio. Naturalizar, né? É. Acaba naturalizando a Isso, crise. É assim isso. mesmo. E ela é Não é, né? tomada pelo Não é assim. auto-engano. É. Então, para a gente chegar e conseguir, normalmente vem um de fora. Por que um de fora? Porque ele consegue ver o cenário. Exato. Ele não está misturado ali naquela relação conflituosa, naquela relação de muita... naquela relação pesada, não é? E o que acontece com isso? Mas até esse de fora, que é um familiar direto, encontra dificultadores. A gente viveu um caso muito recente agora. Então, vou pensar aqui, então. Então, a gente teve um período, então, interessante, né, Lúcia? Que a gente faz uma intervenção na crise, Isso. né, e depois que há uma estabilização ali, então a gente tem que pensar no processo de reabilitação. Exato. Assim, social de A reinclusão. reinserção né? social, Isso, né? porque eu me lembro, a sua menina ela tinha parado de estudar, não é isso? Vamos comentar um pouquinho. E aí tem uma trajetória, primeiro, da recuperação física. Então, hoje ela está autônoma, andando, tranquila, sem dificuldade. Fazendo faculdade. Pois é, então é isso que eu queria chegar lá. Então, ela passa, né, tem uma restauração física primeiro, que é necessária, de autonomia física, de deslocamento, etc. Isso. E depois a gente começa a reconstruir com ela a possibilidade de buscar alguma coisa, né, algum objetivo, alguma coisa que ela pudesse jogar a sua energia, seu elemento pulsional, ali, as suas questões, e direcionar isso de uma maneira produtiva para ela, interessante. Isso. Porque o que ocorre? Ocorreu durante também o período que ela estudou, fez o ensino médio, fez, né, o fundamental, mas o que acontece? O ambiente escolar ou a faculdade se tornou um ambiente hostil. Esse é um problema para as vítimas de bullying. Eles não querem mais voltar para aquele ambiente. Então, o que ela fincava o pé? Não vou para a faculdade. Eu não vou estudar. E a gente sabe... Ela concluiu o ensino médio. Concluiu o ensino médio. Um ponto, um adendo, para o sofrimento para a família foi longo. Sim. Mas para a gente, que já temos aí uma habilidade, já trabalhamos com algum tempo, foi rápido. O que seria rápido? A intervenção aconteceu muito rápida. Ela não perdeu muito tempo de estudo, porque entre parar e ir para a faculdade, como eu disse, eles já estavam tão misturados ali que cama hospitalar, oxigênio, cadeira de roda já fazia parte da família. E era aquilo e pronto. Quando nós fomos trabalhando e conseguindo... E com metas, né? O Marcelo colocava metas, assim, nós vamos fazendo isso aqui. E os desafios vinham. E assim, eu como mãe... Não queria aceitar que tirasse a cadeira de roda, né, Lúcia? Como é que faz assim? Ai, meu Deus, ela vai... Mas como que ela vai para a faculdade nessas condições? Será que... Não, ela tem que ir. A gente sabe que precisa, né? Eu sei que ela precisa, sim, perceber que o mundo vai ter esses desafios, mas que ela não pode ficar vivendo aquela situação que ela teve no passado. Pensou mais no papel de proteção, inicialmente, mas você precisava deixar ela... medo. Mas o que acontece? Vocês entraram e disseram, não, aqui ela vai. Né? Ou seja, ela vai ter que ir para o mundo. E o primeiro semestre dela na faculdade foi desafiador. Tanto para ela, não foi tudo tão nós. Lindo assim, não. Porque a gente está romantizando um pouco. Mas era difícil conseguir cada passo, não só para a mãe, quanto também para a filha. Porque existia, poxa, mas será que eu estou fazendo, como ela disse, será que eu estou fazendo certo? Será que é adequado? Hoje volta chorando, tá acontecendo tudo de novo, o que ela trazia para mim? Eu estou vivendo tudo de novo, tá vendo? Estão fazendo comigo o que faziam lá na escola, isso, aquilo, e voltava em crise, eu não vou mais, e voltava... E aí eu falava, meu Deus, tudo de novo. Aí ligava para o Marcelo, e ligava assim, era de dia, ligava para a doutora Vanessa, ligava para vocês, e quer dizer assim, era essa tensão que não dá para esperar o mês que vem, a semana que vem. Né? Esse é o diferencial de fazer esse trabalho direto com a família, né? Bom, então, como o Marcelo falou, e Lúcia também apontou muito bem, nós tivemos então um trabalho aí que foi feito, né?
E aí eu queria pensar um pouquinho, depois da recuperação física, paralelo à recuperação de saúde mental, o processo de reabilitação que se deu a partir de uma aposta, não é isso? Sim. Na ida dela para a universidade. Sim. Olha, você é inteligente, você tem condição, ou seja, nós Sério? empoderamos ela de alguma maneira, de Sim. que ela teria condição de enfrentar o problema, né, com o Uhum. suporte seu, da família, da equipe, e aí vamos fazer essa aposta, não é Sim. isso? Como você falou, o primeiro semestre dela na faculdade, muitos desafios, mas eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o momento atual, como é que você está vendo o momento atual. Então a gente teve aí várias intervenções, né? Intervenções coletivas, individuais, não é isso? Foi. E eu acho que a gente podia tentar resumir um pouquinho, então, essas intervenções e como é que está atualmente, né, a situação dela para a gente pensar se esse percurso está valendo a pena, não é isso? Uhum. A construção de um primeiro ponto era conseguir que ela saísse de casa para conseguir, de alguma forma, ver como ela se conectaria, não é, com o mundo lá fora, Isso, porque então, já há algum tempo. A Lúcia, nós conversamos, olha, a proposta não é que ela... é importante não criar expectativa que ela iria cursar adequadamente, que não haveria falta, que não haveria conflito na faculdade. Então, a primeira investida é a saída dela de casa para também criar um intervalo para a família, para ela, e acabou que o desdobramento foi outro. A Lúcia podia contar para a gente como é que foi. Só um detalhe, o deslocamento dela para fora de casa, inicialmente, ela precisa de um acompanhamento, não é isso? Não, tudo isso ainda hoje é acompanhado. Pois a gente tem um então, membro por isso que eu queria equipe. saber um pouquinho da gente falar um pouquinho do acompanhamento terapêutico, o AT, que é o Sim, acompanhante terapêutico, sim. que é um profissional que é escalado para fazer essa função. Né? De extrema importância, porque é ele que vai nos munir de informação momento a momento, segundo a segundo, não é? E esse processo da paciente de casa para a faculdade, ela também era acompanhada, não é? Me escuta com ela, nossas construções, o investimento feito a ela enquanto sujeito e a capacidade de lidar com a realidade era algo assim bem presente e que estava nas mãos dela, possibilitou isso. E a gente, ao chegar na faculdade, o AT deixava ela na porta da faculdade, não é? E combinava um horário. Aí a gestão já tinha mudado, estava mais nas mãos dela, como está hoje, né? O autogerenciamento, o autocuidado. Então ela negociava com ele a hora que ele precisava buscar. Então deixa eu fazer um adendo aqui. Então o que é acompanhante terapêutico? É um profissional que nós identificamos, né, que tem um perfil para acompanhar uma pessoa que está no processo de reabilitação psicossocial, que ele acompanha fisicamente essa pessoa para as suas necessidades. No caso dela, em particular, ela ia com ela para a universidade, aguardava as aulas e depois levava para casa novamente. Isso acontece também em outros ambientes. Eu quero ir num shopping fazer uma compra, eu quero ir num cinema, eu quero fazer uma atividade social. O AT, o acompanhamento terapêutico, ia com ela até que a gente percebesse que ela está com autonomia suficiente para sair sozinha. E ela né? também sentir que dou conta de que dava conta de fazer. Ou seja, nós estamos tentando buscar uma autonomia. Isso. Então, para a gente pensar um pouquinho esse trabalho da equipe, o AT, né, que foi um elemento fundamental aí de ponte, né, para a construção dessa possível autonomia, eu queria que a gente falasse um pouquinho aí, Lúcia, em concluir em relação à questão da situação atual, né, e como é que ela está no momento. Isso. Hoje ela já está totalmente autônoma, ela já cuida desse trabalho voltou para o inglês, está na faculdade, está no 3º período. O 2º período já foi bem mais tranquilo, ela já se encarregava de ir sozinha, já não queria mais. Ela mesma começou a colocar já o limite, não, eu não quero que fulano me acompanhe. Ela mesma já começou a dizer aonde ela quer, não quero, não preciso. Então ela foi se empoderando, né, como pessoa, como mulher, e vendo que ela dá conta, e ela está caminhando, né? É claro que precisa o cuidado, precisamos ficar atentos, a gente sempre, o trabalho continua, mas já de uma maneira normal, vamos dizer assim, não tão de perto como foi no início, né? Isso. Eu acho que isso é que é importante. O fruto que a gente colhe hoje é isso que o Marcelo falou. Era impossível imaginar há 2 anos atrás. Okay. Hoje é uma casa equilibrada, com cada um vivendo o seu papel pessoal. A paciente sai de casa, distanciar
O AT é uma negociação entre eles, porque hoje ela tem autonomia para resolver. Aí, nos dias de nossas sessões, a gente faz algumas construções, não é? O resultado disso é levado para quem acompanha o caso, que é a doutora Vanessa, não é? E as duas discutem. Inclusive, a medicação hoje está nas mãos dela, né? Dentro daquilo que a doutora Vanessa pactua com ela, e as duas definem lá. Quando nós chegamos, ela tomava muito medicamento, que era importante, e a medicação ia fazer a contenção para aquele quadro atual dentro de casa. À medida em que ela foi criando conexões e que ela foi vendo também a sua importância no mundo, se colocando como sujeito, as medicações foram reajustadas, foram alinhadas para o momento em questão. Houve um momento também que foi importante, onde a família retoma a gestão da própria casa, porque no momento parecia que nós éramos dono da casa, isso foi falado por ela, ao ponto, depois a gente fez uma reunião, né, Lúcia? Mas esse espaço, ele precisa ser dado mesmo, né, porque ela percebeu, não, o espaço por exemplo, fulana que manda aqui na minha casa, não, ela precisa, precisava desse papel da lei, né? Daquilo até onde você pode. Para fluir. E nós não temos autonomia para. Nós convocamos pessoas capacitadas para lidar com isso. Tá? E a partir disso, essa que também faz parte do processo da transferência, né? Ela vai retomando a vida dela e hoje já está fazendo planos para viagem, não é isso? Querendo fazer viagem fora. Ela começou mandarim, acabou que não coube na agenda dela. Afastou o mandarim, ela falou que quer concluir o inglês esse que ela já faz há algum tempo, e hoje as coisas estão caminhando excelentemente bem. E o que é importante, acima de tudo, é a orientação que vocês deram para a família, de como agir, porque a família não sabe o que fazer. Né? Como agir em cada momento. Isso também foi muito importante. Como se comportar, né? O que fazer, porque a gente não sabe o que fazer. Muito bem. Bom, queria agradecer muito a presença da Lúcia Helena aqui hoje, então, com muita coragem, muita pertinência, né? E você fala muito bem, com muita propriedade sobre esse assunto, né? Então, por isso esse convite nosso aqui. E você dividir conosco e com o público essa experiência que você teve prática, né? Porque eu acho que a gente tem que mostrar o que a gente faz, de fato, né? Então, essa questão aqui nos mobilizou a te trazer aqui de certa maneira, tá certo? Então, queria agradecer muito a você, o Marcelo, que é da nossa equipe, que está sempre parceiro, a gente trabalha muito junto e a gente tem uma conexão importante, forte, para que esse trabalho possa acontecer, né? Tá certo? Então, muito bem. Então, até uma próxima Psiquiatria BH e Conexões.